Houve uma noite em que o céu pareceu segurar o fôlego. O vento soprou diferente sobre o Egito. As estrelas estavam encobertas. E uma sensação invisível pairava no ar, como se a própria criação soubesse que algo definitivo estava prestes a acontecer. Moisés já havia falado. Diante do trono dourado, diante da coroa que se julgava eterna, ele anunciou a última palavra. Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá, desde o filho de Faraó que se assenta no trono até o primogênito da serva. Não era uma praga comum. Era o golpe final. Era o confronto direto entre o Deus vivo e os deuses do Egito. Faraó endureceu o coração mais uma vez. E a noite chegou. As ruas ficaram vazias. As casas se fecharam. O silêncio se espalhou como um presságio. Mas em Gósen, onde viviam os hebreus, algo diferente acontecia. Cada família havia separado um cordeiro. Sem defeito. Perfeito. O animal foi sacrificado ao entardecer. O sangue foi recolhido. E então, com mãos trêmulas, mas obedientes, os pais marcaram os umbrais das portas. Não era superstição. Era confiança. Dentro das casas, as famílias estavam vestidas para partir. Sandálias nos pés. Cajado nas mãos. Pães sem fermento preparados às pressas. Cordeiro assado sobre o fogo. Ninguém dormia. A chama das lamparinas iluminava rostos tensos. As crianças perguntavam em silêncio com os olhos. E os pais apenas diziam: é a Páscoa do Senhor. Lá fora, a escuridão se tornava mais profunda. Então, à meia-noite, sem som de passos, sem asas batendo no vento, sem anúncio humano, o Senhor passou pelo Egito, casa por casa, rua por rua, palácio por palácio. Não houve resistência, não houve defesa, não houve negociação. O juízo não faz acordos. E onde não havia sangue na porta, a vida foi interrompida. Do filho de Faraó ao primogênito do prisioneiro, do herdeiro do trono ao filho do servo. Nenhum status protegeu, nenhum ouro comprou misericórdia, nenhum deus egípcio respondeu. E então, o silêncio foi quebrado. Um grito, depois outro, depois milhares. Um clamor tão intenso que parecia sacudir as colunas do palácio e atravessar o deserto. A Bíblia diz que não havia casa onde não houvesse um morto. O Egito inteiro acordou para o luto. Mães abraçando corpos sem vida. Pais em choque, incapazes de compreender. Servos correndo pelas ruas. O império mais poderoso da terra reduzido ao desespero coletivo. No palácio, Faraó, o homem que dizia ser Deus, caiu de joelhos. A coroa já não significava nada. Seu próprio filho, o herdeiro, estava sem vida. O coração endurecido agora estava esmagado. Naquela madrugada, ele mandou chamar Moisés e Arão. Não havia mais orgulho na voz. Levantai-vos. Saí do meio do meu povo, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Era o fim da resistência. Enquanto o Egito chorava. Em Gósen havia silêncio, mas era um silêncio diferente. O anjo passou por aquelas casas. Viu o sangue. E não entrou. Dentro delas havia vida. Não porque fossem melhores. Não porque fossem mais fortes. Mas porque confiaram. O sangue foi o sinal. A obediência foi a resposta. E a promessa foi cumprida. Antes que o sol nascesse completamente, o Egito implorava pela partida dos hebreus. Saí, antes que todos morramos. Os que antes eram escravos agora eram pressionados a partir. Apressem-se. Levem seus rebanhos. Levem suas famílias. Levem tudo. E assim, naquela mesma madrugada, começou o maior êxodo da história. Homens, mulheres, crianças, idosos. Cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Uma multidão caminhando para fora da terra da escravidão. Sem exército, sem armas, mas com uma promessa. O sol começou a nascer, e a mesma luz que revelava o luto do Egito iluminava a liberdade de Israel. A noite mais sombria se transformava no início de uma nação. A 10ª praga não foi apenas juízo.
Foi separação. Foi libertação. Foi o nascimento de um povo marcado pelo sangue, não pela morte, mas pela redenção. Naquela noite, Deus mostrou que nenhum trono é eterno, que nenhum coração endurecido resiste para sempre, que nenhuma promessa falha. O Egito jamais seria o mesmo. Israel jamais seria o mesmo. E a história nunca mais esqueceria aquela madrugada. Porque houve uma noite em que o sangue nas portas fez a morte parar. Uma noite em que o choro de um império anunciou o fim da escravidão. Uma noite em que o juízo revelou a justiça. E a justiça revelou a fidelidade de Deus. E desde então, toda vez que se fala em libertação, lembra-se daquela noite. A noite em que Deus passou pelo Egito. A noite em que a liberdade nasceu. Obrigado por assistir até o final mais uma vez. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem.